Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal O Gerador de Riqueza. Felipe por aqui. Eu espero que todos estejam muito bem e que também estejam, empenhados em poder fazer parte, das oportunidades, aproveitar as oportunidades. Aqui é um canal, se você está chegando pela primeira vez, que falamos sobre as oportunidades do dia a dia e também ativos de qualidade, fora o que, o investidor pessoa física vivencia no dia a dia investindo aqui no Brasil ou em outras oportunidades. Hoje nós vamos falar sobre a Petrobras, sobre o Banco do Brasil, a questão da queda silenciosa na Petrobras, a questão do Banco do Brasil ser ou não uma faca caindo no momento e como se preparar para aportes com maior frequência, caso tenham mais quedas, e a volta da discussão da taxação dos dividendos e como mesmo você, pequeno investidor, tem a ver com isso no longo prazo. Pessoal, então vamos já começar falando sobre o tema, taxação de dividendos, que voltou a ser aí holofote, voltou a ser debatido. Claro que isso já é proposta lá desde o ano passado, que foi passado para o Congresso por parte do governo, e levantamento da Receita Federal é que a boa parte da pirâmide, não recebe um volume superior a 50 mil de dividendos mensais ou 600 mil por ano. Então, na cabeça desse personagem aqui vindo da Receita Federal, apenas 3% dos investidores seriam afetados. Os restantes outros investidores, um pouco mais de 5 milhões de investidores, não seriam afetados de maneira tão significativa. Aí que entra aqui um fator, tá? Coloque aqui nos comentários qual que é a sua opinião sobre o tema, mas eu vou ser bem sincero aqui, claro. 50 mil hoje é muito, tá? A primeira coisa que nós temos que lembrar é que o Brasil ainda é um país de terceiro mundo e para renda passiva é muita coisa. Profissionais, são poucos profissionais que recebem isso na CLT, por exemplo. Mas é importante mencionar que por sermos um país de terceiro mundo e a nossa moeda ser fraca, e ser um ambiente inflacionário, 50 mil reais daqui a 10, 15, 20 anos pode já não ser tanto como é hoje, tá? Aqui trazendo de maneira solvente, tá? Isso lembra muito da questão da venda das ações. 20 mil é o limite para você não incidir ali em cobrança de impostos, emissão de DARF, tá? Essa é a regra. E quando foi criado, se eu não me engano, lá no governo Collor, qual que era o pensamento? 20 mil reais era um volume financeiro alto para a época. Então, hoje, muito parecido com a criação aqui de 50 mil como renda mensal em dividendos ou 600 mil por ano. Pode parecer pouco hoje, mas no médio e longo prazo, para quem pensa em investir no longo prazo em ações de qualidade que pagam bons dividendos no Brasil, é um fator que pode mudar de quadro, tá? Esse aqui é o pensamento em relação a isso. Essa discussão vai para o Congresso, essa discussão vai ser votada e eu acho que deveria ter medidas mais flexíveis, no sentido de atualização, no sentido de aí poder ter um acompanhamento de longo prazo em relação a tudo isso, tá? Com relação à Petrobras, nós vamos falar sem enrolação qual que é o pensamento. Eu tenho ordem pensando em entrar no ativo. Petrobras, faz sentido aportar agora, está aí na barreira entre os 31 e abaixo dos 30, qual que seria aí o momento de aportar em Petrobras? Comprar abaixo dos R$ 30, faz sentido pelos fatores? É importante mencionar que nós tivemos o Banco City recentemente cortando a recomendação de compra para neutra. Pessoal, lembrando que essas recomendações eu trago aqui no canal para quê? Para você ter uma sensação do que o mercado está sentindo. E, entretanto, não quer dizer que os agentes do Banco City vão deixar de comprar Petrobras ou os clientes do Banco City não vão comprar Petrobras. Muito pelo contrário, tá? É importante você chegar às suas conclusões e sentir também que esse pode ser um fator de pé contrário. Então, o Banco City recomendou neutro para a Petrobras, que no mundo aí dos analistas seria a mesma coisa, quase que venda, Então, eles não acabam falando de venda oficialmente para depois não ter aquela cobertura por trás dos analistas em si, aquela cobrança sobre a recomendação. Mas deu recomendação neutra
e, né, ver aí que os dividendos podem diminuir. Com relação ao BTG, também diminuiu o preço-alvo, tá? Também de Petrobras, de 58 para 44. Então, vê um potencial de valorização, entretanto, dá recomendação de compra. E aqui nós temos outros dois fatores. A CEO dizendo, né, que preço do combustível pode cair mais dependendo do petróleo. E o ativo, a Petrobras em si, o mercado, normalmente ele cobra uma maior paridade com o dólar, porque isso faz resultado lá também nas demonstrações financeiras e na futura distribuição de proventos, enquanto que a Petrobras tem adotado uma política mais social, né? Uma política de preços mais social, aí, ao menos no curto prazo, mesmo com... nós temos agora, né, um fator que é a queda também do petróleo Brent, tá? Então, e você tem um outro fator agora, recente, ontem, né, a emissão de 3 bilhões de debêntures, que foi um fator também aí que começou a pesar na precificação em relação ao último resultado, que é o aumento do endividamento. Dito isso, né, o que eu penso com relação à Petrobras? Para mim, hoje, o papel ele faz sentido, é aportável sim, mas para o seu perfil de investidor. Né? Você tem estômago para trazer, né, uma estatal para sua carteira? Você tem estômago para aproveitar em meio às notícias contrárias? Olhando, né, para fatores fundamentalistas, hoje Petrobras negocia abaixo do faturamento anual, né, dos últimos 12 meses, 0,81 vezes, inclusive, negocia abaixo a uma vez, né, praticamente o valor de patrimônio, o valor patrimonial por ação R$ 30,71, hoje ela negocia aí um pouquinho acima dos 31, e olhando para a média, esses dois indicadores demonstram que hoje, né, pelo menos preço sobre faturamento, Petrobras estaria negociando abaixo da média histórica e negocia e preço sobre valor de patrimônio também um pouquinho abaixo da média. Olhando para outros fatores, pensando em dividendos, né, nós temos um fator que é um menor dividendo em relação ao ano passado. Isso daqui claramente vai acontecer. Deve, né, ter uma projeção de dividendos na casa aí de no máximo R$ 4,00 para a Petrobras, inclusive com o que já foi pago, tá? Sendo que lá no ano passado foi pago mais de R$ 5,00 por ação. Então, você tem que entender isso. O mercado ele precifica uma estatal com um preço quando ela paga um dividendo maior, e ele precifica essa mesma estatal com outro preço quando ela paga um dividendo menor, e é o que vai acontecer esse ano. Além disso, nós temos, né, um EV/EBITDA na casa de 4,2 vezes versus a média de 3,7 vezes, que aconteceu da última vez lá no ano de 2022, que é o ano da eleição. 2021 também ficou bem abaixo, tá? Então, são fatores que acho que é importante prestar atenção. 2026 é logo ali, 2025 é o ano antecessor, né, ao ano de 2026, que são as eleições, e a precificação já começa agora, tá? Qual dos dois tipos de governo que nós podemos ter a partir de 2027? 2026 ali a eleição, 2027 já governando também dentro da Petrobras, e isso faz preço, tá? Com relação a um outro fator, ROIs, retorno sobre capital investido, hoje, né, esses 12 meses tiveram um retorno menor em relação sobre capital investido, porém, o retorno, né, sobre capital investido, porém, é um ativo que tem um excelente retorno sobre capital investido em relação ao setor e em relação também comparado a outras empresas, tá? Então, é um ativo que, se cair mais ainda o ROIs, ainda teria ali uma margem muito boa de retorno sobre esse capital investido. E com relação a momento, né? Momento nós temos volume de ações bem alto, né? Com relação aí ao histórico, volume médio aí de 85 milhões, sendo que ontem, dados oficiais da B3, 102 milhões. Isso para mim tem a tendência clara, né, de gringo vendendo. Então, para finalizar o racional, faz sentido comprar agora, né, dia 2, segunda-feira, já é a data com, amanhã é importante estar de olho, né, se o papel vai cair mais, e eu tenho ordem, eu vou falar lá na reta final sobre o preço da minha ordem. Para mim faz sentido, se você tem esse perfil, né, de estômago e acredita que pode continuar esses aportes abaixo dos 30, caso venha nos 27, 26, notícias ruins e tudo mais, tá? Então esse é o meu racional, ao menos no curto prazo e no médio prazo para a Petrobras. Quero encarteirar sim aqui e colocar no meu portfólio. Com relação a Banco do Brasil, 23,68
era a negociação quando eu iniciava a gravação desse vídeo, pode ter caído mais. Acredito eu que é sim uma excelente notícia para quem estava esperando. Com relação a Banco do Brasil e momento, né? É importante mencionar que Banco do Brasil está, né, no volume de ações shorteadas. Então, as ações mais shorteadas pelos fundos, sejam gringos ou brasileiros, ao menos nas últimas 2 semanas, tá? E ontem, gringos vendendo, 3 agentes, todos gringos vendendo, e também o pessimismo com o Banco do Brasil é aquele fator, né? De todos os analistas que você chegar, praticamente vão falar de Banco do Brasil como uma perda de tempo e também perda de dinheiro, na opinião deles, tá? Lembrando que é a opinião deles. E, tá, para mim, pode ficar assim por mais tempo, que é bom. Por que é bom? Porque o investidor, pessoa física, ele tem que entender um fator. A ação que está muito visada no momento do mercado, subindo, pode ser bom no sentido de, legal, fiz a compra boa, valorizou meu patrimônio e tudo mais, só que dificilmente você conseguirá fazer as duas coisas. Comprar uma ação barato com todo mundo falando bem ao mesmo tempo, tá? Será muito difícil disso acontecer. Normalmente, o pessoa física, a chance dele comprar uma empresa boa e barato é quando tá todo mundo falando mal, tá? E os eventos também não são tão favoráveis. Nós temos notícias também que há a questão de margem negativa no agro, inclusive na colheita de arroz recente, o que pode fazer mais preço ainda nos próximos resultados. Então, serão semestres, tá? Na minha avaliação, de boas oportunidades, se esse pessimismo seguir, né, aí com relação a todos os agentes do mercado. Olhando para volume de negociação, também Banco do Brasil apresenta aí nos últimos pregões volume até acima da média, né? A média aí é de 50 milhões nos últimos 6 meses, e nós temos aí ontem também 70 milhões. Então, acredito que gringo estaria vendendo o Banco do Brasil. Agora, para encerrar o vídeo, nós vamos para as minhas ordens, acompanhamento das ordens. Entrou uma ontem nos 24,15, pequena, 15 ações. E aqui, né, eu tenho sequencial, tanto dos 23,60, não entrou ela hoje ainda, 8 ações ali para ir pegando, sentindo um pouquinho o mercado, até os R$17. Pode acontecer de cair para o 17? Pode. É o que eu fiz aqui, coloquei a ordem. Se cair, tem a ordem, tá? Então o caixa está lá rendendo por enquanto. Se cair, tem a ordem, eu vou fazer a compra pensando no longo prazo. Se cair para 22, eu tenho a ordem aqui esperado para comprar. Se cair para 21, eu tenho a ordem. Se cair para 19 também, tá? Então, na minha visão, faz sentido trabalhar dessa maneira, tá? Com o caixa lá esperando essas oportunidades e, diferentemente, em diferentes cenários, você está lá aportando, aproveitando da festa. Outros gostam de trabalhar vendendo put, né? Vende a put e espera o papel cair. Também é interessante, você ganha ali no prêmio e tudo mais. Mas, tá, não sabemos, pode ser que o jogo mude, né? Pode acontecer. Nós estamos falando de volatilidade de um dos papéis mais negociados e também mais conhecidos da bolsa. Porém, o cenário é esse, ao menos no curto prazo. Tem outra ordem na Vale e outra ordem também ISA Brasil, lá nos 22,18, sendo aí um pouquinho mais pessimista, né, seria essa, mas é um fator de defesa para o investidor pessoa física, sabendo aproveitar as boas oportunidades da minha visão. Então, pessoal, amanhã, último dia, antes de finalizar o vídeo, é importante falar, último dia para declaração. Entre em contato hoje no máximo, pessoal, com o Roberto, especialista, 2 décadas, dá garantia no serviço dele, preço acessível ainda, mas aí depois, né, não adianta chorar caso ocorra qualquer erro aí se você tentar fazer só. Link na descrição, declaração bem feita, né, investidor dormindo tranquilo e pensando no longo prazo. Pessoal, para finalizar, o vídeo não representa uma recomendação da compra ou de venda de ativos. Importante que você que é novo no canal, inscreva-se, compartilhe, comente aqui também e curta para chegarmos a mais investidores e assim podermos, né, aí espalhar o pensamento de investidor pessoa física para investidor pessoa física. No mais, comente aqui, você está comprando Banco do Brasil, qual que é a sua opinião sobre Petrobras, qual que é a sua opinião sobre a taxação de dividendos, como que isso poderia te afetar no longo prazo. No mais, bons apostas a todos vocês e até o próximo. Valeu!